Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, quem de nós já não passou pela experiência do erro? Todos nós. Aliás, o erro faz parte da dimensão humana. Desde pequenos nós erramos. Desde pequenos. Depois nós vamos crescendo e ao invés de errarmos menos, erramos mais algumas vezes. Mas é importante que nós possamos pensar de que após o erro, nós sempre temos dois caminhos. Dois caminhos. Alternativa A e alternativa B. Depois que eu erro, depois que eu caio, por exemplo, depois que eu sou relapso e indelicado com alguém que amo, depois que eu sou relapso, frio, gélido com as coisas de Deus, depois que eu fiz um propósito de santidade e não consegui perseverar, nós temos a alternativa A, remorso. Tem muitas e muitas pessoas que vivem de remorso. Muitas e muitas pessoas que vivem numa culpabilidade que lhes traz doenças inúmeras. Quem sentiu remorso na Bíblia foi Judas. Sentiu remorso após ter errado, foi e se enforcou. E existe uma outra experiência após o erro, que não é o remorso, e muita gente pensa que é a mesma coisa e não é, que é a experiência do arrependimento. O arrependimento é fruto do Espírito Santo. O remorso é fruto de Satanás, é obra de Satanás, que quer nos jogar na lama. Ele já é um derrotado, então não quer fazer de nós vencidos, derrotados, porque ele não pode mais vencer. Mas o arrependimento nos lança para a frente. Quem experimentou o arrependimento após a tríplice negação do Evangelho foi Pedro. Sentiu o arrependimento. O Espírito Santo deixou o coração de Pedro sangrando de dor. Chegou até Jesus e fora por ele abraçado e refez a sua trajetória e refez a sua caminhada. Todas as vezes, meu filho e minha filha, em que após um erro você sentir a dor de ter ferido o coração de Deus, fique contente. Todas as vezes que as lágrimas rolarem no seu rosto, porque você não foi a pessoa que você sonhou ser, porque você não alcançou os objetivos que você sonhou, sinta-se feliz, porque as lágrimas que rolam são moção do Espírito Santo. A conversão que acabáramos de escutar no Evangelho por providência divina, a conversão é fruto do Espírito Santo. Nós só nos converteremos, nós só mudaremos de vida quando o Espírito Santo em nós fizermos nascer de novo em nossas vidas. Quando o Espírito Santo nos proporcionar um novo parto. É preciso que aconteça em nossas vidas um novo parto. Nicodemos, conversando com Jesus, falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser feliz? Essa é a pergunta de Nicodemos, a grosso pé, a pé da letra. Jesus responde: Nicodemos, você precisa nascer mais uma vez. E Nicodemos, mestre em Israel: mas Jesus, eu já sou velho, tenho barba branca, como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Jesus sorri: ah, Nicodemos, você é PhD em tanta coisa, és doutor em Israel, ignora essas coisas elementares, básicas. É preciso que todo homem e toda mulher passem por um novo parto, que nós nasçamos de novo. E só o Espírito Santo nos gesta novamente. Só o Espírito Santo nos faz fazer as experiências de um novo nascimento. Só Ele consegue mudar em nós aquilo que nós já não conseguimos. Quantas e quantas pessoas chegam para nós padres e dizem: Padre, eu queria ser uma pessoa convertida, mas nesse ponto da minha vida, quando eu vejo, eu estou caindo de novo. Peça para o Espírito Santo, Filho de Deus. Eu falo uma coisa sem medo de errar: nós católicos precisamos conversar mais com o Espírito Santo. Desculpe falar, nós precisamos trocar mais ideia com o Espírito Santo. Afinal de contas, Ele é uma pessoa que mora dentro do nosso peito desde que éramos um bebê. Eu não sei se você já teve a graça de assistir a fita do seu batismo. Se você não teve, você pode imaginar. Seus pais e seus padrinhos trouxeram-te, quando você ainda era um bebezinho, diante do padre ou do diácono.
E naquele dia, você recebeu um amigo para toda a vida, ou melhor, para toda a eternidade. Este amigo é o Espírito Santo de Deus. E digo mais, quando você era um bebê e uma criança de 5, 6 anos, você não se compreendia, como hoje nós não nos compreendemos muito. Eu, Padre Wagner, vira e mexe e vira, me pego fazendo algumas coisas, tendo alguns hábitos, alguns costumes, que eu falo, mas por que eu sou assim, hein? Poderia ter sido melhor, mais calmo, mais santo, pesado mais. Tem coisas em nós que nós desconhecemos. O Espírito Santo nos conhece desde que éramos um bebê. Não sei se você já parou para prestar atenção nisso. O povo da roça, o povo das cidades menores, das cidades interioranas de nosso país, fazem essa experiência mais do que nós. Eles, quando vão tomar uma decisão, eles falam: pede para o divino iluminar, pede para o divino para ele te aconselhar. O povo da roça tem o divino como seu amigo. Graças a Deus, louvado seja Deus, que a cidade de Sorocaba, hoje uma metrópole, foi feita de gente bucólica, de gente que veio do campo. É verdade que ela teve o seu apogeu no momento pré-capitalista da história, em alguns tempos atrás, mas nós éramos uma cidade rural. Nossos avós trouxeram a devoção da bandeira do divino. Esses dias eu fiquei emocionado ao ler uma história, claro que nós sabemos disso, mas quando a gente lê, a gente toma consciência, de que o vilarejo que pensava em um dia ser Sorocaba, só ganhou destaque o vilarejo de Baltazar Fernandes, quando ele colocou a imagem da esposa do Espírito Santo, aqui, na terra rasgada. E aí, uma multidão de fiéis começou a se reunir em volta da Virgem Maria, e aquele vilarejo ganhou destaque, cresceu. Sorocaba já nasceu embebida no Espírito Santo de Deus. Sorocaba já nasceu na tradição do Espírito Santo de Deus. Sorocaba já nasceu no Espírito Santo na Igreja Católica. Desde o começo. Glória a Deus. Sorocaba era uma bebezinha. E eu não tenho medo de errar. Ninguém conhece Sorocaba melhor do que o Espírito Santo de Deus. Porque, queiramos ou não, essa cidade nasceu sobre a égide, sobre a proteção de duas pessoas maravilhosas: do Espírito Santo, que é esposo da Virgem Maria, e de sua santíssima esposa, a Virgem Maria. E eu lia esta obra histórica de Júnior, que é um grande historiador sorocabano, e ele falava no seu livro que não eram poucas as pessoas que se aglomeravam na capelinha de Baltazar. E ele dizia: o Espírito tem uma história de vitória, uma história de sucesso, e não uma história de fracassos. Mas ele conhece a sua história. Deixe que ele, que te conhece, te aconselhe. Eu, esses dias, atendendo a confissão dos nossos jovens crismandos, e eu fiz a eles apenas um pedido. E todos os dias antes de dormir, eles trocassem ideia com o Espírito Santo. E fiz eles prometerem. Passou 1 mês, 2 meses, alguns deles voltaram e falaram: padre, mor da hora, padre, cabuloso. Falei: nossa, o que é mor da hora? Putz, meu Deus. Aprendi a trocar ideia com o Espírito Santo. Falei: ô glória. Que bom, Deus seja louvado. Padre, o senhor não sabe como é bom. Falei: cara, que eu sei, eu que mandei você fazer, cara. Alguns deles estão aí, que eu já vi. Tem até o Lucas que está por aí perdido. Cadê você, Lucas? Está por aí? Lá. Eu lembro de você, pensa que não? O Lucas foi um dos que falou: padre, nossa, mor maneiro. Gente, tudo isso que eu lhes falo brota do meu coração. Eu não quis preparar um discurso teológico e erudito hoje. Eu quis apenas falar, e arrepiado que estou, do que é o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é a alma da igreja. E graças a ele, Sorocaba, que nasceu católica, morrerá católica. Eu tenho certeza disso. Amém.